Boa noite, irmãos em Cristo. Hoje eu vou fazer a leitura segundo São João, Evangelho segundo São João, capítulo 9, o versículo é de 1 a 41, que fala sobre o cego de nascença. Caminhando viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus discípulos, nem seus pais. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Essa palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é esse aquele que, sentado, mendigava? Respondeu alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu meus olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego, que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: É este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele. Tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: Se esse homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vou-lo disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e disseram-lhe: Tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é. E entretanto ele abriu os olhos. Ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: Tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu o vês. É o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele. E, prostrando-se, o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. Aqui essa mensagem é muito importante porque ela fala do cego de nascença e do cego, o pecador, a cegueira do pecador. O pecador, ele é cego. A cegueira é interna. Ele ignora as coisas de Cristo. E essa cegueira subsiste. Tem pessoas cegas, e muitos sabem que são cegas, né? Elas ignoram a existência do Cristo. Né? Então, é importante isso porque o milagre, como foi feito, como nunca tinha sido feito. Nunca ninguém fez tal milagre. Jesus fez esse milagre. E os fariseus, eles ficavam contestando isso. Era um dia de sábado e Jesus fez esse milagre. Chamaram seus pais, os seus pais não responderam porque tinham receio de ser expulsos da sinagoga. Os judeus expulsavam da sinagoga quem reconhecia Jesus como Cristo. Então, as pessoas, os fariseus perguntaram para ele, também questionaram, ele respondeu, né? Que Jesus tinha feito um lodo, tinha ungido os olhos dele. Ele foi lá, ungiu os olhos, fez o lodo, foi na Siloé, lá na piscina de Siloé, lavou-se e voltou a enxergar. E pessoas perguntavam para ele como é que isso tinha sido feito e ele não respondeu, porque ele já tinha respondido antes. Até umas 2 vezes já tinha respondido como tinha sido feito, né? Esse milagre. Então, assim, aqui tem um capítulo que diz assim, que onde o cego que voltou a enxergar disse: O que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é. E, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. E Jesus prestava culto, né? Porque Jesus, desde os 12 anos, ele já era encontrado no templo, entre os doutores da lei. Ele já fazia parte no templo, desde os 12 anos. Então, onde diz aqui, né, que Deus atende a quem faz sua vontade e a quem lhe presta culto. Jamais se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Jesus fez esse milagre, né? E aqui Jesus diz que ele veio para discriminar, fazer uma discriminação. Vim a esse mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Porque muitos veem, né? Muitos veem, mas
Eles têm essa cegueira interna. Eles não admitem essa mudança. Isso. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos vocês. São palavras de salvação. Glória a vós, Senhor.